Paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos assuntos a respeito da lei de Deus, trazemos hoje o título A Norma da Justiça Divina e Expiação da Transgressão. O verso áureo está no Salmo 119, o verso 172, onde diz: A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. O objetivo é mostrar que a lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, é uma transcrição do caráter de Deus. É, portanto, a norma da justiça, verdade e vontade divina. Diz-nos o apóstolo Paulo que a Escritura Divina é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. 2 Timóteo 3, verso 16. A Escritura a que o apóstolo se refere são os escritos dos profetas do Velho Testamento. Essa Escritura, a qual não pode ser anulada, João 10, verso 35, é que nos instrui na justiça e verdade, definindo-a. Diz as Escrituras: todos os teus mandamentos são a verdade, a tua lei é a verdade. Salmo 119, versos 151 e 142. Todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, verso 172. A justiça da lei. Romanos 8, verso 4. A lei de Deus é, pois, a norma da verdade e justiça. Mais provas nesse sentido encontra-se em Romanos 2, verso 20, Deuteronômio 6, verso 25, Salmo 40, verso 8 e 10, Isaías 48, verso 18, Mateus capítulo 5, verso 18 a 20. Sendo a verdade e justiças divinas padronizadas pela lei de Deus, a dos 10 mandamentos, a mesma é chamada a lei da verdade. Malaquias 2, verso 6. Ou a lei da justiça. Romanos 9, verso 31. Ao primeiro homem criado à imagem de Deus, o Senhor lhe implantou o espírito da lei no coração e na mente. Mas a justiça divina, padronizada na lei de Deus, foi ofendida, e para remediar temporariamente esse mal, foi estabelecida um sistema de expiação da transgressão. Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos da lei do Senhor, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Levítico 4, verso 2 e 3. Vemos de um lado os mandamentos do Senhor e do outro lado um sistema de expiação do pecado contra os mandamentos da lei. O próprio fato de se ter existido esse sistema expiatório é uma prova de que a parte havia também como ainda hoje há, uma norma de justiça, a lei moral, cuja transgressão era, como também hoje é, o pecado. Na ausência de uma lei que padronize a justiça, nada há a ser transgredido, e onde não há transgressão, não há a ser expiado. Veio, pois, o primeiro, a lei da justiça, depois a transgressão, e em seguida a expiação do pecado. Esse sistema expiatório era prescrito também por uma lei, a lei cerimonial. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares e da expiação do pecado, e da expiação da culpa e da oferta das transgressões, e do sacrifício pacífico. Levítico capítulo 7, verso 37 e Gálatas 3, verso 19.
contra a justiça de Deus padronizada pela lei dos 10 mandamentos. Caso a justiça divina, que tem por norma a lei dos 10 mandamentos, nunca tivesse sido ofendida, o sistema expiatório prescrito pela lei cerimonial jamais necessitaria ser introduzido. Esse sistema de expiação, porém, era apenas simbólico, porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode ser aperfeiçoar os que a eles se chegam, porque é impossível que o sangue de touros ou dos bodes tire os pecados. Hebreus 10, versos de 1 a 4. As cerimônias dessa lei não podiam vivificar, Gálatas 3, 21, ao que estavam mortos em ofensas e pecados. O sistema expiatório do velho concerto apenas serviu de aio, Gálatas 3, verso 24 e 4, verso 2 e 3, para conduzir o povo a Cristo, por quem havia de efetuar a verdadeira expiação. Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Só pelo seu sacrifício é que tornou possível expiar os pecados do povo. Os sacrifícios de animais não tinham senão valor simbólico. Vindo, pois, Cristo e efetuando-se por ele a verdadeira expiação do pecado, cessou o sistema de expiação simbólica prescrito pela lei cerimonial, a lei do holocausto, da oferta de manjares e de sacrifício. Levítico 7, verso 37. Foi exatamente esta a lei que, por apenas sombra dos bens futuros e consistir em sacrifício e diversas outras ordenanças cerimoniais, teve sua abrogação na cruz. Hebreus 7, 18, 10, verso 1, Efésios 2, 15, Colossenses 2, 14 a 17. Mas isto não quer dizer que a justiça divina, cujas normas é a lei dos 10 mandamentos, também tenha sido desfeita na cruz. O fato de Cristo se ter oferecido para expiar as ofensas dos homens contra a justiça de Deus é uma prova de que a mesma é eterna e imutável, como é o seu padrão. É mais difícil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, verso 17. Muitos há que procuram confundir a justiça com a expiação, ou melhor, a lei dos 10 mandamentos com a lei cerimonial. A distinção entre uma coisa e outra é muito clara, e não é preciso haver tamanha confusão. O sábado, por não pertencer ao sistema expiatório, não foi pelo Senhor incluído na lei cerimonial, mas sim na lei dos 10 mandamentos, o eterno padrão de justiça. Por isso, o sábado, não fazendo parte da lei cerimonial, não poderia ter sido revogado na cruz, mas permanece para sempre, por ser um dos 10 mandamentos da lei de Deus, que é a norma da justiça. Aqueles que, num frenético e desesperado esforço por provar que o sábado tenha sido abolido, citam passagens que falam da abolição da lei cerimonial. Nada provam quanto à suposta revogação do sábado. Só poderiam provar a supressão do sábado se provassem a anulação da lei dos 10 mandamentos. Mas não há uma só prova nesse sentido, e nem poderia havê-lo, pois dezenas de passagens do Novo Testamento atestam o contrário, conforme veremos em capítulos que se seguem. Para fugir ao
reconhecimento da verdade, alegam alguns que nunca existiu mais de uma lei e que esta única foi abolida. Ao que assim creem, sugerimos que leiam Êxodo 18, verso 20, Levítico 26, 46 e Neemias capítulo 9, verso 13, onde encontrarão as leis no plural. Não acha o prezado leitor que as leis é mais de uma lei? Como então alegam que havia uma só lei? No Pentateuco são também mencionadas diversas outras leis, além das duas que abordamos neste capítulo. Levítico capítulo 11, verso 46 a 47, capítulo 13, verso 59, capítulo 15, verso 32 e Neemias capítulo 6, verso 21. Como vimos, o termo a lei pode aplicar-se tanto à lei moral dos 10 mandamentos, como à lei cerimonial da expiação. Lucas 16, 17, Romanos 13, 3, 20, 7, verso 7, 1 Coríntios 15, 56, Tiago 2, 10 a 11, como também em Efésios capítulo 2, verso 15, Hebreus 7, verso 12, 28 e capítulo 10, verso 8. Às vezes a lei se refere aos 5 livros de Moisés, Mateus 5, 17, 7, 12, 12, verso 5 e João capítulo 1, verso 45, 1 Coríntios 9, 8, verso 9 e capítulo 14, verso 34. E pode também referir-se a toda a Escritura, como diz em João 10, verso 34, verso 35 e capítulo 15, verso 26 e 1 Coríntios 14, verso 21. Contraste entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é espiritual, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7, verso 14. A lei cerimonial é carnal. A lei do mandamento carnal. Hebreus 7, verso 16. Manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Hebreus 9, verso 10. Qualquer pessoa pode notar que uma mesma lei não poderia ser a um tempo carnal e espiritual. Trata-se, pois, de duas leis distintas. A lei moral é estabelecida pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3, verso 31. A lei cerimonial foi desfeita na sua carne, desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em tradições. Efésios 2, verso 15. Acaso a mesma lei poderia ter sido, ao mesmo tempo, estabelecida e desfeita? É claro que não. São, portanto, duas leis diversas, a cerimonial e a dos 10 mandamentos. A lei moral é uma lei de liberdade, referindo aos 10 mandamentos. Porque qualquer que guardar toda a lei e deslizar em um só ponto é culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultérios, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, porém matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim obrai, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2, verso 10 a 12. Porque a caridade de Deus é esta, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, verso 3. Andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmos 119, verso 45. A lei cerimonial é um jugo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou.
e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas capítulo 5, verso 1 a 2. A lei da liberdade é a dos 10 mandamentos, pois é a que diz: não cometerás adultérios, não matarás. O jugo da escravidão é a lei cerimonial, porque é a que ordena a circuncisão. Se vos deixar de circuncidar, tão clara é a distinção entre uma e outra lei, que só faz confusão aquele que propositalmente procura fazê-lo. A lei moral acha-se gravada no coração do crente. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31, verso 33 e Hebreus 8, verso 10. A lei cerimonial foi encravada na cruz, havendo riscado a cédula que contra nós havia nos ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, encravando-o na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Colossenses 2, verso 14 a 16. Muitos cristãos, em vez de receberem a lei de Deus no seu coração, conforme provisão do novo concerto, procuram expulsá-la e se esforçam debalde por provar que a lei do Senhor foi também encravada na cruz. Mas a palavra de Deus reza: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Os sábados mencionados em Colossenses 2, verso 16, são sábados cerimoniais, tais como os da Páscoa, do Pentecoste, e relacionados com a lua nova, comer, beber, e não devem ser confundidos com o sábado do 7º dia, da lei de Deus. Este é semanal, aquele eram anuais. Este é moral, é memorial, de obras consumadas, apontando para a criação. Aqueles eram sombra de coisas vindouras, apontando para a cruz. Citamos um exemplo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, sábado de descanso vos será. Levítico capítulo 23, verso 27 a 32. A lei cerimonial compreendia 7 sábados anuais, Levítico capítulo 23, dos quais os cristãos estão completamente desobrigados. Muitos têm procurado arrancar significado errôneo das palavras de Paulo em Colossenses 2, versos 16 e 17, atrás citadas, pretendendo que o sábado do 7º dia da lei moral de Deus esteja incluído entre os sábados, dias de descanso anuais da lei cerimonial, por ele mencionada sábados, esses que se encontram em Levítico 23, versos 7, 8, 21, 28 a 32, 35 e 36. É evidente que o sábado dos 10 mandamentos, sendo memorial da criação, Gênesis 2, verso 2 a 3, Êxodo 20, verso 11, 31 a verso 17, nunca poderia figurar entre a sombra das coisas futuras, porquanto a obra da criação, da qual o sábado, o 7º dia, é sinal, não é coisa vindoura, mas sim passado. Querer incluir entre a sombra das coisas futuras o sábado do 7º dia, que é memorial da criação, é cair no absurdo de classificar as obras da criação como coisas ainda futuras. A lei moral revela o pecado, sua transgressão é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios, capítulo 15, verso
56. Todo aquele que comete pecado quebra também a lei, e o pecado é o quebrantamento da lei. 1 João 3, verso 4. A lei cerimonial foi dada por causa do pecado. Para que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão. Gálatas 3, verso 19. Quando uma alma pecar contra algum dos mandamentos do Senhor, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Levítico 4, verso 2 a 3. Quem não é submisso à lei moral está em inimizade contra Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Não devemos sujeitar-nos à lei cerimonial. Não vos sujeitais de novo a um jugo de escravidão. Se vos circuncidardes, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5, verso 1 a 2. Em resumo, a lei moral de Deus, da qual faz parte o sábado, é espiritual. Romanos 7, 14. É estabelecida pela fé. Romanos 3, verso 31. É uma lei da liberdade. Tiago 2, verso 10 a 12. Acha-se escrito no coração e na mente do cristão. Jeremias 31, verso 33. Hebreus 8, verso 10. Sua transgressão é o pecado. Romanos 3, verso 20, capítulo 7, verso 7, e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, e 1 João 3, verso 4. E o que não lhe é sujeito está em inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. A lei cerimonial é carnal. Hebreus, capítulo 7, verso 16 e capítulo 9, verso 10. Foi abolida, Efésios 2, verso 15, Colossenses 2, 14 a 16. É um jugo de servidão, Gálatas 5, verso 1 a 2, Atos 15, verso 10. Foi dada por causa do pecado, Gálatas 3, verso 19. Não lhe devemos estar submissos, Gálatas 5, verso 1 a 2. A esta lei o sábado não pertence, pelo que não poderiam ter sido abolidos na cruz juntamente com ela. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. És o herdeiro do reino, grande rei de Israel, a esperança de todos nós e o nosso Emanuel. Quão ditoso será este dia que a igreja de Deus em Sião